Quarta-feira, dia 2 de abril, gente. Hoje só dois momentos marcantes no céu, mas hoje o dia vem bem veloz. Muda um pouquinho o clima, né? Se a gente comparar amanhã à tarde, até o meio da tarde e o restante do dia. Isso porque assim que a Lua ingressou em Gêmeos ontem, ela já começou a se aproximar de um aspecto com o Sol no signo de Áries. É um aspecto leve, é um aspecto bom, é um sextil. E aí, como a Lua está transitando em Gêmeos e o Sol está em Áries, a gente tem um domínio do calor aqui. E o calor ele gera sempre muita velocidade, né? Ele vai gerando muito movimento. Então a gente tem amanhã e até o meio da tarde, o dia inteiro, né? Na verdade, ele tem uma característica veloz. Só que até o meio da tarde é um pouco mais fácil para realizar as coisas da rotina, dos procedimentos, ou até atividades aí que a gente tenha já muito claro aí que vai precisar realizar. Porque o Sol tem secura e Áries, né, que é onde ele está, tem secura, o Sol está exaltado, e isso vai criando uma espécie de facilidade para atingir o objetivo, né, vai criando retidão mesmo, né, passo firme. Então ajuda um pouco, né, então a gente tem tanto uma velocidade como retidão, até o meio da tarde, ali 15 e 20, que é o momento perfeito do sextil entre a Lua e o Sol. Pode ser interessante para qualquer assunto, mas basicamente os assuntos ligados à liderança, se você tiver que falar com algum líder, se você for líder de algum grupo ou na sua empresa, em qualquer atividade, é legal, né? Porque o Sol exaltado ele cria uma espécie de facilidade, né? Nesse sentido, né? E também, gente, para realizar atividades que tenham procedimentos definidos, né? Porque a secura, ela criando esse perfil mais retilíneo, se você tem muitos passos para seguir, você consegue seguir esses passos sem se desviar das coisas, né? Sem se desviar dos assuntos. Então, é tudo simples, né? Tudo fácil, as coisas se desenrolam com muita tranquilidade nesse sentido, não desvia, né? Então, a quarta tá legal, a terça ficou legal também com aquela sequência de sextis, só que com um clima um pouco diferente, né? Porque ontem o clima era mais de calmaria, né? Um clima bom, tranquilo, bem simples. Hoje a gente já tem um pouco mais de velocidade, mas a facilidade para resolver as coisas até o meio da tarde acaba deixando o dia também muito legal, muito fácil, e aí até para assuntos ligados à prosperidade é bom, né? Mas como eu falei para vocês, assim, liderança, tudo que tiver relação com liderança, se você for líder e tiver que se expor, ou se você precisar conversar com uma liderança, ali acaba sendo bem legal, porque favorece muitos líderes, né? Esse sextil, né? Bom, muito bom para qualquer assunto, tá? Eu só não vejo, apesar de ser um sextil bem legal, assim, muito interessante para as atividades que dependem de muito processo analítico, porque tem muito calor presente aí nesse aspecto e o calor ele não aprofunda, né? Ele é mais superficial, né? Ele é mais veloz, então não dá tempo para se aprofundar. Então não é exatamente um dia assim para atividades de muita análise, né? Mas se de repente você tiver que lidar com alguma análise de relatório, alguma coisa assim, vai conseguir realizar sem empecilhos, né? Mas para chegar a detalhes mais profundos é legal um outro momento, né? Agora, depois que a Lua passa por esse momento, ela vai chegar ao mesmo grau de Júpiter. Então, a gente vai ter uma conjunção de Lua com Júpiter no signo de Gêmeos, 20 horas e 25 no horário de Brasília. Então, gente, do meio da tarde em diante já não tem mais tanta secura presente. Daí vai ficando um clima assim de desvio, bastante oscilante. Não chega a ser um clima de dificuldade como problemas, né? Porque Júpiter é um benéfico, ele só não está muito forte, ele está no detrimento. Só que aqui a gente já não tem secura, a gente tem muita umidade presente, né? Uma característica totalmente úmida. E a umidade, ela é entrosamento, né? Tem essa característica de entrosamento. Então a gente vai sentindo esse clima de meio de mistura, assim, né? O que para atividades que sejam muito cheias de procedimentos, muito retilíneas, já pode ser um pouquinho mais incômodo para realizar, né? Mas, gente, o que tem de benefício de uma conjunção de Lua com Júpiter é o sentido de prosperidade, é um otimismo que fica presente, é uma leveza, é um clima de descontração, é uma configuração solta, assim, mais alegre mesmo, né? Ela é bem fácil de levar. Então, a gente tem esse perfil bem legal também até a noite às 20h25, tá? Mas nesse sentido mesmo solto, né? Pode ser interessante aí para você aproveitar as oportunidades que forem surgindo. Se você estiver pensando em adquirir alguma coisa ou fazer algum investimento maior, é só ter cautela com alto risco, porque Júpiter não está tão próspero, mas no sentido de oportunidade é muito interessante. Então fique atento aí ao que for surgindo aí nos seus interesses, pode ser bem legal, né? Pode ser uma indicação de surpresa, né? Que é bem legal, né?
E um clima otimista também fica presente no ar, né? Não tem um perfil mal-humorado, né? Depois que a Lua passa pela conjunção com Júpiter, ela vai começar a se aproximar da quadratura a Saturno. Mas essa quadratura ela vai ser perfeita só amanhã, lá para o meio do dia, 10h52. Então a gente vai perceber um pouco mais a influência da quadratura, mas na madrugada, a partir da madrugada em diante, né? Então, quando a gente acordar amanhã, tá esse climão. Que climão, gente? A Lua tá em Gêmeos e Saturno em Peixes. É um climão confuso, bagunçado, tá? Então, o que eu recomendo é para esse período não marcar, não agendar muitas coisas que tenham essa necessidade também de objetivo definido. Evitar também uma superexposição. Para exposição é melhor hoje até ali o momento do sextil com o sol às 15h20, porque aí o sol tá forte, né? E em termos assim de exposição, de brilho, de liderança é legal, né? Pode ser legal. Mas amanhã a gente começa o dia bem confuso, então tem que ter cautela com as conversas, com as coisas diferentes que vão surgindo, porque elas tendem a ser uma representação mais problemática mesmo, né? De confusões que geram problemas. Atrapalhações mesmo, né? Confundir as coisas, né? Já fica um clima bem bagunçadinho, né? E no clima em geral também, esse clima meio confuso, né? E, então tenham cautela, né? Porque quadratura de Lua em Gêmeos com Saturno em Peixes pode gerar aí diversos problemas, tá bom? Mas amanhã eu volto, a gente conversa mais. Amanhã tem 4 momentos importantes, aí a gente fala mais. Ótima quarta para você, até amanhã.